Bem-vindo! Meu nome é Leonardo Freitas e você está no canal Ciências e Negócio. Neste canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia de mercado, mas sempre com base no conhecimento científico. Se você gosta desse tipo de assunto, esse aqui é o seu lugar. Outra coisa, já começar aqui te pedindo o seguinte, não se esqueça, dê like, curta e compartilhe o vídeo. Por quê? Porque com este like e essa inscrição que você vai fazer no canal vai me ajudar bastante, ajuda muito o canal a crescer. Nós somos um canal ainda muito pequenininho, mas estamos crescendo, e esse tipo de assunto que nós falamos, assunto que tem base científica, geralmente é um assunto que pouca gente assim tem grande interesse. Por quê? Porque a gente não está falando de nenhuma bobagem, não está falando de nada da moda. Então esse tipo de assunto, apesar de ser muito relevante, é um assunto que a maioria da população não se interessa. Se você está aqui e assiste esse vídeo até o final, você já é uma pessoa diferenciada, que busca compreender com mais base e com base científica as coisas na vida. Então me ajude a crescer, ajude o canal a crescer, se inscreva, dê like, curta e compartilhe também. E também faça os comentários no vídeo, se você gostou, se você não gostou. Inclusive no último vídeo que eu postei, o Nilson Oliveira, que eu estou vendo aqui, ele fez um comentário muito interessante referente aos áudios. Esse vídeo, Nilson, se você está assistindo, eu vou trabalhar aqui para de repente esse áudio tá melhor distribuído, tá bom? Então essa foi uma dica dele, um comentário construtivo. Teve alguns outros comentários também elogiando, que eu também agradeço aí pelos elogios. Então isso aí já foi uma dica construtiva que eu com certeza vou usar nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje. O vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que é um negócio que eu acho muito interessante, que é a questão política, tá? E o tema que vai reger esse vídeo todo é o seguinte: como que a política partidária pode condenar um país inteiro a uma realidade não muito boa do ponto de vista econômico, financeiro e de desenvolvimento da população. Então, eu vou usar como exemplo o caso que a gente está vendo aí no dia de hoje, né, nos últimos dias, que é essa questão da Rússia e Ucrânia. E aí a gente vai incluir a Alemanha nesse jogo, e com base nas decisões da Alemanha que a gente vai trazer essa questão da política partidária. Então o tema desse vídeo, ele surgiu aí junto com o tema do vídeo anterior, que foi a entrevista que os dois especialistas em geopolítica deram, que foi o Stunkel, né, o Oliver Stunkel, e o Reni Ozzi, para aquele podcast chamado de Os Sócios Podcast. Então, o que acontece? Com base naquilo ali, eu extraí algumas notícias de lá. A do vídeo passado foi de lá também, mas essa daqui é um complemento, uma ramificação do anterior, que é relacionado ao seguinte: teve em algum ponto desse vídeo de 2 horas e 16 minutos que eu estou vendo aqui, houve algum comentário. O comentário foi o seguinte: que a Angela Merkel, quando eles estavam tratando com relação à política alemã e a influência que essa guerra teria na economia alemã e, por consequência, na economia de toda a Europa, porque a Alemanha é um player muito forte dentro da Europa, né? E aí eles falaram relacionado à questão do gás, né? Igual eu até comentei no vídeo anterior, cerca de, se eu não me engano, são 48% aí do gás de toda a Alemanha, ela vem da Rússia. Então isso vai ser um impacto, principalmente essas sanções que estão acontecendo agora, vai ser um impacto gigantesco aí na economia alemã. Por quê? Porque o preço de tudo está subindo, igual eu falei no vídeo anterior que ia acontecer. Eu nem sabia que a guerra ia ser deflagrada tão rapidamente, mas eu já previa essa questão. O aumento dos combustíveis, aumento de custo de alimento, tudo isso, assista lá que vocês vão ver que como é interessante. Que se confirmou basicamente no dia seguinte do vídeo que eu postei. Mas o que acontece?
essa questão do aumento dos combustíveis vai trazer dos combustíveis de maneira geral, vai trazer um impacto muito forte para a Alemanha. E da onde que surgiu isso? E é aí que eu quero falar sobre a questão da política partidária. O que aconteceu foi o seguinte, se eu não me engano foi o Oliver Stunkel que falou nesse vídeo aí de 2 horas e 16 minutos, vocês procurem lá depois, eu vou até deixar linkado aqui na descrição, mas fazendo em resumo, para não ter que ficar tendo algum problema de direitos autorais. Então, fazendo um resumo do que ele falou, foi o seguinte, que por volta do ano de 2009, tinha um desafio político dentro da Alemanha. A Merkel, obviamente, queria se reeleger e ela estava de olho no crescimento dos países com apelo a meio ambiente, os partidos verdes, né? Então, uma bandeira muito forte defendida por esses partidos era a questão de energias limpas e energias não perigosas, querendo conquistar esse eleitorado todo. Ela disse o quê? Ela disse o seguinte, que a Alemanha faria uma migração de matriz energética, trazendo essas fontes mais renováveis e com baixo impacto, tipo eólica, solar principalmente, traria para a matriz energética da Alemanha e ela fecharia ou encerraria toda a questão da produção de energia nuclear, que era junto com esse movimento de Partido Verde e tal, vinha essa questão da energia nuclear. E aí o que aconteceu? Ela fez isso. Fazendo isso, qual que foi o efeito? A matriz energética toda não dá para ser, hoje, principalmente hoje em dia ainda, não dá para você colocar uma matriz energética 100% solar, eólica, porque apesar de estar crescendo muito, esse tipo de energia tem uma representatividade muito baixa, por vários problemas, a eficiência de produção e outra, você precisa de um espaço gigante de produção também. Então, por diversos motivos, bom, comparada com as energias que vêm de hidrelétrica, que vêm de termoelétrica e nuclear, elas ainda estão longe de ter a mesma produtividade. Mas isso foi feito e aí qual que foi o problema? Ela substituiu grande parte dessa energia nuclear por termoelétricas alimentadas a gás, né? Então o gás acabou sendo uma matéria-prima para a produção de energia na Alemanha. Bom, até aí tudo bem, até aí tudo legal, até que chegou agora nesse novo cenário global que a gente tem. Mas aí de repente você pode me perguntar, mas de repente a intenção dela inicial foi uma intenção boa e tal, e ela não tinha como imaginar que isso aconteceria. Bom, essa é a função, por exemplo, de analista geopolítico, e justamente uma função que governos têm que ter assim com muita força, de você ter uma preocupação com a política que você faz hoje, o que pode afetar o seu país daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. E é por isso que eu falei que o assunto desse vídeo é como que a política partidária pode afetar negativamente um país. Porque é o seguinte, existe uma diferença de quando você está tratando política do ponto de vista macro, que é política econômica. Então, quando a gente está falando aqui nesse canal, eu não trato de política partidária, e esse vídeo vai explicar exatamente o porquê que isso acontece. Porque, assim, política partidária não me interessa. O que me interessa são análises mais profundas e que dá um direcionamento para um país melhor no futuro, daqui a 5, daqui a 10 anos, depois que passar esse governo, que passar o próximo governo. Então, a política partidária não é algo que atrai esse interesse de longo prazo e da visão que a gente tenta construir aqui, justamente por causa disso. Por quê? Ela tentando resolver um problema imediato, e esse problema gerado pela política partidária, que atraía mais público para um discurso que não era a realidade da Alemanha, que ela tinha uma grande produção de energia nuclear, ela mudou a matriz energética com base nessa questão partidária, e qual que foi o resultado? Tornou o país dependente de uma nação sem um governo democrático, altamente complicada, e a gente pode dizer até pouco confiável,
Ou seja, conforme falado aí no dito popular, entregou o ouro para o bandido. Então, isso que aconteceu. Então, eles têm um gasoduto lá funcionando hoje, mas com essas sanções, isso daí deve ser interrompido o quanto antes. O segundo gasoduto que estava sendo preparado já nem vai entrar em operação. Então, quer dizer, a Alemanha se deu muito mal nisso, mas na política partidária na época funcionou. Mas se fosse feito um estudo geopolítico mais aprofundado, ou seja, trazendo a ciência política para o negócio, essa decisão nunca deveria ter sido tomada, tá certo? Então o que acontece? É por isso que eu digo, quando a gente trata de economia, a gente está falando de política. Quando a gente trata de geopolítica, a gente também está falando de política. Mas não é política no nível de política do dia a dia, de política partidária. Ah, é Lula ou é Bolsonaro. Não, isso não interessa. Na verdade, o que interessa é o seguinte: quais ações que o governo está tomando, independente do governo que seja, e qual o reflexo dessa ação daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Então, por isso que eu resolvi trazer essa parte, que foi uma parte que eu achei muito interessante, que é justamente uma parte que dá para chamar a atenção. Então, por que eu trago, por exemplo, análises aqui? A gente vai falar sobre economia, sobre, sei lá, criptomoeda. Ah, mas a criptomoeda, como é que eu venho e explico quais são os fundamentos, por que ela é, como que ela funciona? Por quê? Porque as decisões, elas precisam ser tomadas com essa visão, com mais fundamento. E aí, falando de fundamento, inclusive falando desse assunto que a gente está tratando, eu vou aqui colocar um vídeo para rodar, para dar uma ideia para vocês do que é energia nuclear. E aí, o que acontece? Depois eu complemento para ver que é o seguinte, porque até agora você pode estar dizendo assim, não, mas beleza, mas já pensou uma energia nuclear, uma energia suja, uma energia que dá problema. Ah, eu lembro de algum acidente nuclear e tal, que causou um problema gigantesco, então ela estava certa mesmo assim. Então eu vou, para exatamente dar essa base de conhecimento, eu vou tocar aqui um vídeo agora para vocês, e aí esse vídeo vai mostrar o que é, aí eu volto complementando esse assunto. Então vamos lá, esse vídeo se chama Energia Nuclear em 2 minutinhos, na verdade dá 1 minuto e pouquinho, aí eu já volto complementando, vamos ver. O Sol é a maior fonte de energia em nosso planeta, e sua força vem dos átomos. A ciência nos deu a chave para controlar esta energia. E a sua matéria-prima é um mineral abundante em nosso país. Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia. Mas para virar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. E nós fazemos isso separando os átomos mais pesados dos mais leves, juntando tudo numa pequena, mas poderosa pastilha capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões-tanque cheinhos de óleo diesel. Em Angra dos Reis, as pastilhas vão para o coração da usina dentro de estruturas metálicas. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator, e o reator funciona como uma grande panela de pressão. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor, que move as turbinas, que por sua vez fazem funcionar um grande gerador elétrico. É assim que uma usina nuclear funciona. A fissão dos átomos produz calor que se transforma em vapor e movimento. É assim que surge a eletricidade que faz funcionar as coisas na sua casa, na sua cidade e em todo o planeta. Pronto. Muito bom. Deixa eu dar um pause aqui. Então, ficou claro como que funciona essa questão da produção da energia nuclear?
A energia nuclear nada mais é que a fissão do átomo, né, do núcleo de um átomo, e aí essa fissão ela gera um calor gigantesco, é um desprendimento de energia, a energia ferve água e a água movimenta a turbina. Portanto, é uma energia, basicamente, a gente pode dizer que a energia nuclear é uma energia limpa. Ela não é uma energia renovável, como a gente fala sobre a energia solar, a energia eólica. Ela depende do enriquecimento, que é o que é o enriquecimento? É tornar aquele elemento radioativo mais radioativo, tipo urânio, né? É um exemplo disso. E aí, a produção de energia solar, ela gera um lixo, né? Um lixo nuclear. Esse lixo nuclear, ele precisa ser bem tratado, não pode, obviamente, pessoas e nem cair, por exemplo, no mar, não pode, porque é um lixo nuclear é muito perigoso para a saúde. Então, assim, a gente pode dizer que a energia nuclear é uma energia limpa, não é uma energia renovável, porém é uma forma de produção de energia muito eficiente e muito tecnológica. Então, quer dizer, o impacto ambiental dela é pequeno. Porém, é igual eu sempre falo, muitas vezes o discurso ele impacta mais do que a verdade. Então, o que acontece? Para Angela Merkel, eu acredito que lá na Alemanha seria muito mais difícil ela defender fonte nuclear, explicar para todo mundo fonte nuclear e falar assim, não faz sentido a gente mudar a matriz energética. Isso, do ponto de vista científico, seria a melhor coisa que ela faria, entendeu? Mas, do ponto de vista político partidário, que é imediato, então não fazia sentido. Foi por isso que ela tomou essa decisão. A verdade é o seguinte, a energia nuclear ela tem um ponto, que é um ponto de periculosidade. Então, por exemplo, se de repente explode uma usina dessa nuclear, é um desastre monumental, né? Vídeo Chernobyl, né? Então eu acho muitos de vocês já devem ter ouvido falar disso, porém foi o evento que aconteceu, mas isso daí tem várias usinas nucleares, inclusive no Brasil, e você não vê isso acontecendo, né? Graças a Deus, né? Você não vê isso acontecendo com muita frequência. Mas o que acontece é o seguinte, que são raros esses eventos, e com a modernidade, esses eventos vêm se tornando cada vez mais raros, os tratamentos são todos feitos direitinho. Então, quer dizer, seria uma forma de trabalhar em outras coisas, não acabar com a energia nuclear, para você não ficar dependente de um país, que é o que aconteceu. Agora, depois dessa decisão tomada, que você mudou a matriz, é muito difícil você restartar todas as suas usinas nucleares, até porque é um processo complexo, entendeu? Então, quer dizer, o país vai pagar no final das contas para isso. Obviamente, assim, eu faço a minha ressalva. Se você puder ir para energias limpas 100%, ótimo, vai, mas não por decisão político-partidário, sem base nenhuma científica, e simplesmente para opinião pública, e obviamente a opinião pública, quando a gente fala de política partidária, é extremamente importante, mas eu acho que o melhor caminho é a educação. Para mim esse é o melhor caminho. E aliás, esse vídeo aqui tem justamente essa intenção de ser também educativo. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu quis trazer esse tema porque eu acho muito importante, que para dar essa visão mais crítica relacionado ao que o político A ou o político B dizem, para você verificar se essas informações realmente são verdadeiras e submeter. E como é que você verifica isso? Com artigos científicos, com revistas científicas, não é opinião, entendeu? Não é opinião de um, opinião de outro. Espero que você tenha gostado, eu vejo você em um próximo vídeo, até mais e tchau, tchau!